das coisas que a gente mais faz quando a gente é adulto? Se culpar pelo que a gente não consegue dar conta no nosso dia a dia. Tem alguma coisa errada aí. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha maravilhosa, Samantha Miranda. Pra quem não conhece, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. E ela estava falando sobre rotina. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente conversa, eu, ela e mais uma amiga, a Ju. A gente tava conversando sobre essa questão do tempo, de como a gente procrastina as coisas, como a gente joga as coisas para outro dia. E aí a gente tá cansada, a gente não dá conta. E aí a Samantha falou: cara, sabe o que eu mais faço ultimamente? Organizar minha rotina de acordo com as coisas que são possíveis de fazer. E se não der pra fazer, tá tudo bem. E aí eu falei, então é isso. Vou responder então a pergunta mais feita aqui neste canal e em todas as minhas redes sociais. Como você dá conta de tudo que você tem pra fazer? A resposta é: eu não dou conta de tudo que eu tenho pra fazer. Olha só. Eu parei pra analisar e comecei a ver que a gente passa muito tempo tentando descobrir uma fórmula mágica de como fazer tudo. Então, por exemplo, eu não tenho ajuda aqui em casa, assim, de uma pessoa que vem aqui contratada pra me ajudar. Então, meio que a gente que dá conta de tudo aqui vai resolvendo as paradas que vão aparecendo. Então, eu tenho casa, filhos, cachorro e gato, que no caso eu tenho cachorro e gato, tenho a faculdade, o canal, o Instagram, as coisas que eu gosto de fazer, meu relacionamento, várias coisas pra dar conta. Aí eu comecei a perceber que durante a semana, chegava segunda-feira, eu fazia uma agenda, né? Eu tenho um caderno no meu trabalho, que é a minha agenda. E aí eu colocava nessa minha agenda tudo que eu tinha pra fazer. Então na segunda eu ia fazer isso, 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 isso. Na terça, isso, isso, isso. Na quarta, isso, isso, e assim por diante. E aí chegava no final da semana, eu ia olhar tudo que eu tinha ticado como feito. E aí nada tinha sido feito. Ou pelo menos nem 30% do que eu tinha pensado. Aí eu comecei a refletir e falei, acho que eu não tô conseguindo fazer tudo que eu tô me propondo a fazer. E isso me deixava muito frustrada. Comecei a ficar muito mal, porque eu pensei, caramba, por que eu não tô dando conta das coisas que eu me propus a fazer? Na terça-feira, que é minha folga, eu ia dormir o dia inteiro, de manhã, né, pelo menos. E aí eu falei, não, tá tudo errado isso. Quando a Samantha me falou isso, eu falei, tá. Então, a dica que eu recebi, tô transmitindo, tá? Eu comecei a fazer isso, então chega na segunda-feira de manhã, eu anoto o que eu vou fazer naquele dia. Aí eu coloco, tipo, 2 coisas, 3 coisas que são prioridades. A Samantha falou isso muito na minha cabeça, não saiu mais. A questão da prioridade. De tudo que você listou ou pensou em listar, o que era prioridade de você fazer? Tipo assim, isso não podia ter ficado sem fazer. É isso aí que você vai fazer. O resto, se não der, vai deixando pra depois. E não tem problema. Tem que começar a colocar na nossa cabeça que deixei pra depois, não consegui fazer, caramba, tá tudo bem. Deixa pra depois, eu vou fazer depois. E a minha vida melhorou. Ai, como a minha vida melhorou depois disso. Sério, eu comecei a ver que eu não posso mais ficar neurótica e pensando, putz, isso tinha que ter sido feito ou isso não tinha que ter sido feito. Então, eu tô começando a me organizar desse jeito aqui em casa. Outra coisa que a Samantha também me ensinou, eu estou ensinando vocês: delegar tarefas. Por exemplo, numa casa onde você tem 2, 3 adultos, né? Os adultos que estão na casa, inclusive as crianças, dependendo da faixa etária, todas as pessoas viventes nesse ambiente têm algum tipo de obrigação com esse lar, já que elas moram dentro dessa casa, correto? Correto. Então o que a gente faz? A gente pega essas tarefas, divide essas tarefas e diz, olha, eu me proponho a fazer isso, isso, isso e isso. Você se propõe a fazer o que dessa lista aqui? E aí, sei lá, seu namorado, seu marido, sei lá, a pessoa fala, olha, eu posso fazer isso, isso, isso e isso, o que você acha? E aí os seus filhos que são pequenos ou maiores, de acordo com a faixa etária deles, você vai delegando o que eles têm que fazer. De repente, sei lá, obrigação de arrumar os próprios brinquedos, as coisas do próprio quarto, levar o lixo, coisas assim do cotidiano da casa. Aqui em casa a gente começou a se organizar assim. Então o Rafael começou a ficar com algumas coisas que são sempre dele. E aí eu descobri que isso tirou das minhas costas um peso que eu tava carregando assim, tipo, há muito tempo. Não tava dando mais pra carregar, sabe? Sozinha e achar que eu ia conseguir dar conta de tudo. Porque o fato de não conseguir tava me deixando muito frustrada. E aí é aquilo, né? Você pega 500 tarefas pra fazer, você faz 3 e as outras 497 tarefas ficam lá, assim, ó, olhando pra você, tipo, olha, você tinha que ter feito, mas não fez, né? Então, eu acho que depois que eu ouvi isso, nada mais foi como antes nessa casa.
Eu não tenho palavras pra te agradecer, amiga. Vai lá no canal dela, gente. Ela dá dicas de organização e tal. Ela é uma pessoa muito iluminada e organizada. Tenho muito orgulho dela. E tô tentando me tornar essa pessoa. Não sou a pessoa mais organizada, tenho problemas com horários. Então assim, às vezes vocês assistem um vlog ou outro aqui e pensam, olha, a Paloma tá dando conta, estudando à noite, nananana. Não resumam os meus vídeos ou algum vídeo que eu dei dica ou alguma coisa que eu tenha falado aqui em um único dia da minha vida. Porque muitos outros dias da minha vida tá tudo cagado, tá tudo desorganizado, tá tudo fora do lugar. Eu tenho meus momentos, tá? De crise. Às vezes eu choro, aí eu falo, não vou dar conta. Pra mim não dá mais. E aí as pessoas que estão em volta falam, cara, você vai dar conta, você já tá dando conta, tá tudo bem. Tá bom? Então fica com essas dicas preciosas, que não são minhas, são de outra pessoa, mas eu precisava repassar, tá? Se você tem uma amiga, alguém que tá aí assim, meu Deus, preciso dar conta disso, não tô conseguindo, meu Deus, tô surtando, manda esse vídeo pra ela, fala assim, assiste isso aqui, assiste. Assiste que se você priorizar o que realmente você precisa fazer e você colocar coisas possíveis de se realizar nas horas que você tem no seu dia, cara, vai dar tudo certo. Porque sempre vai dar certo. No final, tudo se organiza. Tá bom? Era isso no vídeo de hoje. Um beijo.